Olá galera, muito obrigado pela presença de todos vocês no meu canal. Eu peço por gentileza que você compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Galera, é o seguinte, todo mundo, inclusive eu, já bati no Flávio Bolsonaro. Eu desci o cacete, fiz um vídeo aqui falando, se errou, terá que pagar. Mas galera, tá todo mundo batendo, inclusive o próprio pessoal do MBL. O Mamãe Eu Falei fez um vídeo de 10 minutos me descendo o cacete falando crucificando o Flávio Bolsonaro. E recentemente agora o Kim Kataguiri se pronunciou num vídeo de um pouco mais de 5 minutos, falando que sim, Flávio Bolsonaro recebeu dinheiro sim. E também tem que ser investigado, a primeira-dama também tem que ser investigada. Tá, beleza. Vamos analisar certinho, galera. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Se no relatório do COAF, certo? Não tivesse aparecido o nome do Queiroz, que é o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, você acha que a mídia estaria falando disso até hoje? Hein? É claro que não, né? Porque eles agem de maneira totalmente parcial. Mas tudo bem, errou, tem que pagar. Uma coisa interessante, galera, que não é 1.200.000 reais de movimentação. É 600 mil de entrada e 600 mil de saída. 600 mil reais. Esse é o número. Tá entendendo? Galera, mas por que então Flávio Bolsonaro entrou com um pedido do foro privilegiado no STF? Galera, que eu quero dar um voto de desconfiança ao Ministério Público. Ah, mas por que isso? Você está defendendo? Você está passando pano, Mizuka? Não. Que o COAF pode sim se comunicar com o Ministério Público. O Ministério Público pergunta para o COAF: COAF, o fulano está movimentando, tem alguma movimentação estranha? O COAF pode falar sim. Agora, o COAF não pode repassar em detalhes as informações sem haver um processo judicial instaurado. Entendeu? É óbvio que existe sim um foco muito grande a Flávio Bolsonaro. Com a intenção do que em Kim Kataguiri? Com a intenção do que em MBL? Com a intenção do que esquerdalhas? É óbvio que atingir sim Jair Messias Bolsonaro. Ressalto mais uma vez, se Flávio Bolsonaro deve, ele terá sim que pagar, mas eu quero sim dar o direito da dúvida a Flávio Bolsonaro. Em qual circunstância que eu cheguei nessa atitude, galera? Olha só, COAF, aqui no site da G1, COAF aponta que Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos suspeitos em um mês, no total de 96 mil reais. Olha só aqui, trecho do documento obtido com exclusividade pelo Jornal Nacional. Jornal Nacional mostra a movimentação financeira do senador eleito entre junho e julho de 2017. Olha só que interessante. Olha só, como será que a Globo recebeu um trecho do documento obtido com exclusividade do COAF? Como será, né? Eu acho muito engraçado que, olha só, a Globo tem um histórico muito interessante com documentos, né? Um funcionário da Receita Federal do Rio de Janeiro foi condenada por um sumiço do processo contra a Globo. Olha só que interessante. A servidora teria desaparecido com um processo no qual a Receita Federal cobra mais de 600 milhões de reais da Globo por sonegação de compra dos direitos da Copa de 2002. Galera, é óbvio que existe sim um aparelhamento em todas as instituições. Você acha que todo mundo é santinho? Você acha que só porque o cara é policial o cara é santinho? Não. Só porque o cara é do STF o cara é santinho? Não. Existem sim suas maçãs podres em todos os lugares. Entendeu? Galera, olha só que interessante. Nesse trecho aqui, onde a Globo ressalta que o COAF aponta Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos de 2 mil reais, olha só que interessante aqui. O documento traz informações sobre movimentação financeiras de Flávio Bolsonaro entre junho e julho de 2017. Ok, são 48 depósitos em espécie, em dinheiro vivo,
na conta do senador eleito, concentrados no autoatendimento. Autoatendimento no caixa eletrônico, certo? Na agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj. E sempre no mesmo valor, R$ 2.000. Olha só que interessante. Foram 10 depósitos no dia 9 de julho de 2017, 10 depósitos no intervalo de 5 minutos entre as 11h02 e 11h07. Galera, olha só que interessante. Esse trecho de R$ 2.000, certo? Galera, olha só que interessante. Na Alerj, no caixa eletrônico, sobre o documento do Conselho do Controle de Atividades Financeiras, COAF, apresentado nesta sexta-feira, dia 18, pelo Jornal Nacional, na Rede Globo, uma lista de 48 depósitos fracionados de R$ 2.000 cada na conta do senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL, fazendo um total de R$ 96.000, muitos deles em horários sequenciais no mesmo dia. Olha só que interessante, o próprio documento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do COAF, apresentados pelo Jornal Nacional, revela que todas as operações foram concentradas no autoatendimento. Presta atenção nisso aqui. A imagem do Banco Itaú, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse detalhe é muito importante, galera, porque olha só, no Banco Itaú, os depósitos realizados no autoatendimento dos caixas eletrônicos são limitados a valor de R$ 2.000 por envelope. Entendeu? Então, galera, com um máximo de 50 notas cada envelope. Então, possivelmente, como o Jornal Nacional não falou quem depositou, porque o COAF não tem como dizer quem depositou, pode até ser o próprio Flávio Bolsonaro que depositou o valor. Você está entendendo? Em envelopes sequenciais. Por quê? Porque lá no autoatendimento é um limite máximo por envelope de R$ 2.000. Galera, olha só que interessante, nós não podemos tendenciar, nós não podemos olhar o que a mídia fala, nós temos que avaliar de todos os aspectos. Ressalto mais uma vez, se Flávio Bolsonaro deve, você pode ter certeza que vai aparecer, a mídia está fazendo um grande esforço para que apareça, e o próprio pessoal do MBL já está crucificando o Flávio Bolsonaro, né? Então, minha gente, é muito importante que nós temos que ter uma visão fora, de fora para dentro. Você acha que não existe um aparelhamento? Hein? Galera, no próprio STF tem, na própria Procuradoria-Geral da República tem. Um exemplo claro disso, como eles estão, entre aspas, perseguindo sim a família Bolsonaro, com a intenção sim de atacar Jair Messias Bolsonaro. Um exemplo é isso aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro foi acusado pela Raquel Dodge. Olha só, a Raquel Dodge, ela aceitou como provas prints da suposta ex-namorada do Eduardo Bolsonaro. E olha só, a Raquel Dodge multou, da Procuradoria-Geral da República, multou o Eduardo Bolsonaro em R$ 50.000 para ser paga a jornalista por danos morais. A PGR aceitou como prova prints falsos e isso passou no Jornal Nacional na época. Você está entendendo? Galera, existe um plano. Eles querem sim desestabilizar o governo Bolsonaro. Querem colocar na culpa do pai os supostos atos do filho. Ressalto mais uma vez. Se Flávio Bolsonaro deve, você pode ter certeza que vai aparecer. Mas temos que dar sim o direito da dúvida. Porque tudo que eu estou analisando aqui comprova sim que tem como se comprovar com provas documentais que não é lavagem de dinheiro, que não é nada demais. Afinal de contas, não é 1.200.000, é R$ 600.000. E foi depositado sim, essa movimentação foi feita na conta do Queiroz. Então você quer culpar o patrão pelos erros do funcionário? Se o seu funcionário assalta a padaria na esquina, então o patrão tem que ser indiciado como participação do crime? Não faz muito sentido isso aí. É óbvio que agora apareceu, de repente, a Globo obteve provas exclusivas, né, Globo? Como é que será que você conseguiu ter provas exclusivas assim, né? Provas exclusivas de que teve uma movimentação suspeita na conta do Flávio Bolsonaro, depositadas
no autoatendimento, no caixa eletrônico, lá existe um valor limite por envelope de R$ 2.000. Então, é totalmente possível a mesma pessoa ter depositado vários envelopes sequenciais. Eu mesmo já fui no banco e depositei 2 envelopes sequenciais porque o limite ultrapassava. Então, eu depositei em 2 vezes. Então, é totalmente possível, que é plausível de Flávio Bolsonaro comprovar a origem desse valor. É totalmente possível, tá entendendo? Galera, outro detalhe que eu queria falar para vocês é o seguinte: que lógica que tem você lavar dinheiro na sua própria conta? Que lógica que tem você depositar valores em espécie na sua própria conta? Que lógica que tem isso? Não existe lógica. Eu quero sim dar um direito ali da dúvida, o direito da dúvida do Flávio Bolsonaro. Vamos sim, eu estou dando o direito da dúvida do Flávio Bolsonaro. Vamos dar tempo para ele se explicar. Até agora, existe como ter explicação, até no momento. Certo, galera? O que está acontecendo é a distorção dos fatos e a própria esquerda está se beneficiando disso. Não estou passando pano, não estou passando a mão na cabeça, mas eu olhando o que tem para se olhar, não tenho ainda como provar que o do Flávio Bolsonaro recebeu dinheiro de propina. Preste atenção nos fatos, observe e veja que está acontecendo sim uma manipulação para tentar enfraquecer o governo de Jair Messias Bolsonaro. Volto a afirmar, eles estão dando muito mais ênfase no caso do Queiroz, que movimentou R$600 mil na sua conta, do que no caso de petistas e de pedetistas que movimentaram milhões e milhões de reais. E até agora, a Globo, a mídia, Mamãe Falei, Arthur, não fez nem sequer um videozinho para falar sobre isso. Mas, quando é para atacar a governabilidade de Jair Messias Bolsonaro, aí sim, aí eles fazem um esforço tremendo. Galera, agradeço você ter visto aqui. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até mais.